Olá, estamos aqui com mais um programa assim para a Farma Saúde e hoje nós temos aqui o prazer de receber a senhora Carla da CAMI, do Centro de Apoio do Pastoral do Migrante do Estado de São Paulo. Eu gostaria, Carla, que você se apresentasse aqui aos nossos telespectadores a respeito do trabalho da CAMI e como é esse trabalho hoje no Estado de São Paulo. Olá, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com o senhor Brito, com a professora Eunice. O CAMI, ele é uma instituição ao qual trabalha com migrantes já há mais de 13 anos. Nós não cobramos absolutamente nada pelos nossos trabalhos, ele é totalmente gratuito. Lá nós temos assessoria jurídica, assistência social, regularização migratória e diversos cursos, português, eletricidade, modelagem, tanto inicial como avançado. Nós temos também empreendedorismo. Planificação. Né? E nós temos também... E por que nós fazemos empreendedorismo? Porque a gente acredita que o imigrante ele também tem que ser uma pessoa que tem autonomia sobre o seu trabalho. Né? Porque nós atendemos a maioria dos imigrantes, são trabalhadores, vieram para o Brasil para trabalhar. E eles vieram em mais diversas condições que o senhor possa imaginar. Então, eles vieram desde as condições para financeiro, porque o seu país não estava bem, mas também muitos vieram pela saúde, porque não conseguiam tratamento de saúde no seu país. Alguns vieram porque são solicitantes de refúgios e outros vieram porque não tinha realmente condições de permanecer no seu país devido a condições políticas. Muito importante esse trabalho, né? Professor Eunice, mais uma vez aqui no nosso programa, né, professor, representando a FEComérciários, aí na pessoa do presidente Luiz Carlos Mota. Fica à vontade aí para apresentações. Olá, é muito importante estarmos aqui, é uma alegria muito grande. O presidente Luiz Carlos Mota é uma pessoa visionária e hoje temos a oportunidade de quebrar alguns mitos, conhecer um pouco mais sobre a realidade do trabalhador migrante e imigrante que vem para o Brasil para tentar a vida. E nós, como representantes dos trabalhadores, não é? Nós temos assim o dever de trabalhar para que haja regularização da situação desse trabalhador, assim como defendê-lo nos seus direitos trabalhistas. Muito bom, esse é o nosso trabalho, né, como sindicato, como federação. E aqui nós já fizemos um programa um outro dia aí a respeito da questão do migrante, né, Carla? Mas como é um tema que realmente está atual no Brasil aí, diante de tanto número de imigrantes que nós recebemos aí de outros países, né? Eu gostaria que você falasse um pouco aí da dificuldade que vocês têm hoje com a CAMI em atender esses migrantes daqui do estado de São Paulo. Então, eu acho que a maior dificuldade que nós encontramos realmente no trabalho em si é a questão, óbvio, que vai ser a financeira, porque nós atendemos uma quantidade de imigrantes enormes, porque chega imigrante todos os dias, não para de chegar imigrante. Então, eu acho que essa seria a dificuldade maior. Mas, é claro, ainda encontramos dificuldades na discriminação das pessoas, na xenofobia. Existe. Então, eu acho que uma das maiores dificuldades para nós são essas, né? Apoio nos projetos ainda faltam bastante, porque as pessoas ainda acreditam que o migrante é uma ameaça. O imigrante nunca vai ser uma ameaça. O imigrante, ele vem trazendo consigo uma bagagem de cultura, de conhecimento e também mão de obra. Mas desde que essa mão de obra não seja escrava, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que mão de obra, vamos poder pagar mais barato. Vamos excluí-lo eles dos seus direitos. Não vamos dizer nada. Então, o CAMI ele tem um papel principal de garantir os direitos humanos dessas pessoas. Né? Então, acho que a nossa maior dificuldade é também garantir os direitos humanos dessas pessoas sem que haja discriminação, né? Sem que haja outras pessoas aproveitando desse papel. Acho que é a nossa maior dificuldade. Nossa, isso é muito importante. E até
Pegando pelo nome da entidade, Centro de Apoio Pastoral do Migrante. Por que a palavra migrante ao invés de imigrante? Pode explicar para nós, por favor? Eu tenho curiosidade. Então, imigrante é todos aqueles que vêm de outro país, certo? Sim. Imigrantes são todos aqueles que migram de algum lugar, né? Que estão migrando de um lugar para o outro. Mas, a partir do momento que você migra, você é um migrante. Então, por que eu vou diferenciar o imigrante do migrante? Eu quero que todos sejamos iguais. Eu não quero diferenciar mais esse ou daquele. A partir do momento que eu migro, sou migrante e sou igual a todos. Nossa, que interessante, Brito. Muito bom, né? Então, a gente excluiu o I para todos ficarem iguais. Nossa, que coisa boa. É um tratamento bem diferenciado, né? E quanto à questão da saúde, nós sabemos que alguns imigrantes que chegaram de fora, né? A gente sabe que tem deles que têm problemas de saúde, às vezes pelo convívio, pelo ambiente, espaço pequeno, dificuldade e tal. Como que vocês, o conhecimento de vocês e a procura para atendimento nessa questão tem sido grande aí dos migrantes, não? Sim, ainda nós temos muitos imigrantes, eu particularmente, sou assistente social e atendo essas pessoas diariamente. Nós temos uma leva de imigrantes muito grande que vem procurando São Paulo, principalmente, para tratamento de saúde, né? E outras pessoas adoecem aqui. Não é que eles vêm com doença, muitas pessoas adoecem aqui, né? Os casos que vêm para buscar tratamento são geralmente, principalmente com caso com câncer, vêm buscar bastante tratamento aqui no Brasil. E alguns casos que adoecem aqui são principalmente casos que estão em oficinas de costura, porque eles ficam muito tempo trancados num lugar que não tem ventilação, um local totalmente insalubre para o seu trabalho. E assim, a doença principal que a gente sempre atende é a TB, que é a tuberculose, mas também, ultimamente, eu estou atendendo pessoas com muitos problemas de visão, né? Então, além da doença pulmonar, doenças de visão. Então, isso está me chamando bastante atenção. Eu acredito que é por ficar também num lugar escuro, com pouca iluminação e costurando durante, às vezes, 16, 18 horas por dia, deve estar afetando também essas pessoas. E problema de coluna, né, que é uma questão postural, né, de postura. Muito bem. Você pode... Em quais regiões do Brasil a gente tem uma concentração maior de imigrantes, hein? Você tem esses dados? Então, a gente não tem um dado concreto, mas é claro, a grande concentração ainda é São Paulo, mas nós temos pessoas, uma grande população já em Minas, nós temos Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, já foi pulverizado as pessoas. Em São Paulo, as pessoas acreditavam ainda que a grande maioria está no centro. Também já não é mais a grande quantidade que nós tínhamos antigamente, em 2003, 2004, é claro, centralizava todos no centro. Agora já não é mais, nós não temos mais essa concentração tão grande no centro. Ainda existe uma grande concentração, mas já é pulverizada. Por que eu digo isso? O CAMI ele tem um trabalho que não é somente na região central, mas nós trabalhamos em toda a periferia. Nós temos os nossos multiplicadores, os agentes, trabalhamos com rodas de conversas. Então, nós temos uma capilarização maior e nós podemos encontrar várias comunidades de imigrantes em outros lugares e em outras cidades vizinhas. Então, por exemplo, a gente vai em Carapicuíba, nós temos uma demanda enorme de imigrantes lá. Sim. Né? Osasco também tem. Então, a gente está indo em cidades que são menores, que tem já uma grande demanda de imigrantes trabalhando. Aproveitando para falar sobre isso, olha como é importante, porque de repente nós estamos falando para os telespectadores e levando para eles conhecimento de assuntos que são muito pertinentes. Todos nós precisamos nos preocupar com essa questão da imigração. Muito bem. Você tem um material aí, uma divulgação do trabalho da CAMI, não tem, Carla? Tenho. Então, um meio da gente chegar até os imigrantes, que às vezes nós não chegamos, é através do jornal Nós Outros, que aqui nós procuramos, com especialistas da área de imigração ou com os próprios imigrantes, saber o que está acontecendo no seu país de origem, ou mesmo o que está acontecendo no Brasil, e colocar
os anúncios aqui, ou qualquer assunto, até mesmo, às vezes, dos nossos parceiros, ou que seja municipal, ou que seja do Estado, que a gente pode lançar uma campanha. Por exemplo, se sair o nosso plano estadual do imigrante junto com o refugiado, nós vamos colocar aqui o que foi lançado, que vai sair, se Deus quiser, vai sair logo. Nós vamos colocar aqui para que todos conheçam, porque esse jornalzinho é uma triagem muito grande e que a gente consegue alcançar. Então, nos outros é feito, aí está escrito em espanhol, às vezes está escrito em português, às vezes está escrito em inglês. Então, tem várias línguas no mesmo jornal, mas é porque é feito por eles e através deles, né? E um outro material que a gente está usando bastante e que é um sonho nosso ainda, que foi lançado também na nossa campanha, que é isso aqui vai ser uma etiqueta. Nossa ideia é de fazer uma etiqueta que é sim ao trabalho digno e não ao trabalho escravo. Por que a gente fala que é um sonho? Porque a ideia é que quando o imigrante estiver costurando esse tipo de etiqueta, ele possa pensar: por que eu estou costurando uma etiqueta que fala não ao trabalho escravo e sim ao trabalho digno? Interessante, hein, Brito? Né? Por que é o momento que eu estou costurando essa peça, eu estou dizendo não ao trabalho escravo? Porque aquela peça vai ter que ter um valor digno, um lugar digno para mim trabalhar. E quem está me dando essa peça também, aquele dono de oficina ou aquela empresa, ela tem que ter a consciência que aquele trabalho também está sendo digno. Mas quem está dizendo isso é o próprio costureiro, porque são eles que estão fazendo isso. Por isso que a gente colocou que é feito pelos imigrantes. E aí ele faz uma autoanálise aí da situação, como ele se encontra, da consciência, né? De como ele se está. Porque a gente gostaria muito que evitasse essas doenças. Porque eu fui chamada várias vezes em oficinas de costura por causa de crianças. Eu atendi criança que faleceu por serem queimadas dentro de oficina, criança com traumatismo dentro de oficina, traumatismo craniano, crianças que perderam um dedo, crianças que quebraram braços. Será que é isso que nós queremos para as crianças? Nossa, então isso está dizendo aí que há também o trabalho infantil. Além de todo o processo de irregularidade, o trabalho infantil. Quando não tem o trabalho infantil, não tem com quem deixar as crianças. Então, as crianças ficam dentro da oficina, um lugar insalubre, que a mãe tem que trabalhar e o pai tem que trabalhar, e as crianças correndo todos os riscos. Mais um trabalho que é desenvolvido, que é a questão da preocupação com as creches, não é, Brito? Muito bem, essa é uma grande preocupação nossa, como sindicato, né, e da própria Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, na pessoa do presidente Luiz Carlos Mota, que uma das bandeiras que ele vem na luta aí é tentando conseguir creches em todas as cidades, em todas as sedes dos sindicatos filiados, onde haja creche para as mães comerciárias, que acaba aí ajudando a todos, né, na realidade, porque uma mãe que trabalha no comércio, porque a pessoa que trabalha de costureira não deixa de ser o comércio, porque ela está costurando ali para vender, né? E ela vai também ter esse direito de pôr esse filho ou os filhos numa creche onde tem um atendimento digno para que realmente ele seja tratado à altura como criança, né? Isso é uma preocupação da federação e um sonho que nós consigamos isso aí a nível estadual, né? Mas ainda está difícil porque tem que ter parceria com prefeitos, com os órgãos públicos e não é muito fácil implantar isso no município, mas estamos na luta e vamos lutar até conseguirmos esse benefício para comerciária e todos os trabalhadores em geral, né? Carla, como fica, por exemplo, o trabalho das pessoas, dos imigrantes na feirinha da madrugada? Que a gente tem conhecimento de que há uma frequência muito grande deles, não? Então, e aí é um outro trabalho, porque daí já não estão dentro das oficinas, mas aí tem os dois trabalhos, principalmente as mulheres, daí quadruplica, né, sua jornada de trabalho, porque você imagina que essas mulheres, elas têm que trabalhar em casa, elas têm que fazer o trabalho de costura, porque eles vão vender na feirinha da madrugada, elas têm que olhar os filhos e aí tem que vender, né?
E quem que vai cuidar desses filhos enquanto acontece isso na madrugada? Muitas vezes essas crianças têm que ficar dormindo sozinha e também infringindo tudo que a gente acredita no Estatuto da Criança e Adolescente, sem nenhum também, de novo, cuidado ou benefício ou qualquer normas que a gente possa seguir. Isso é extremamente preocupante, né? A gente traz outro, de novo, problema, né? E aí as pessoas que estão vendendo, como que a gente faz com essas questões? Onde ficam essas crianças, ou como que a gente resolve as questões dos direitos dessas pessoas que vendem? Então, a gente tem aí outro problema que vai cada vez aumentando mais. Muito bem. Então nós vamos fazer aí um pequeno intervalo aí. Eu vou trazer aí um vídeo com a fala do presidente Luiz Carlos Mota, presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, ainda preocupado com a situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil, econômica, financeira e direitos dos trabalhos também. E depois nós voltamos ainda com esse assunto, por ser um assunto muito importante aí, nos traz aí uma curiosidade e de conhecer como está o contexto hoje da questão do migrante no estado de São Paulo. Na primeira reunião de 2017 do Comitê de Política Monetária, Copom, realizada em janeiro, o Banco Central baixou a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, fixando em 13% ao ano. Sua validade é por 45 dias. Defendemos uma redução maior. Juros altos emperram a economia, a indústria não produz, o comércio não vende. A redução da Selic tem que ser mais significativa para o Brasil retomar o crescimento econômico com emprego e salário. Taxas menores tornam o crédito mais barato, incentivam a produção e o consumo, controlam a inflação e recolocam o Brasil no caminho do desenvolvimento. Muito bem, vocês acabaram de assistir aí, o vídeo está dentro do contexto, né, que o objetivo e o que nós sonhamos é que realmente o Brasil volte a crescer e crie aí empregos para que essas pessoas, migrantes e brasileiros, enfim, todos os cidadãos tenham dignidade e possam ter seus empregos, ter o direito de consumir, ter a qualidade de vida, moradia e educação. Isso seria o sonho para uma sociedade viver em boas condições de vida, né? E está aqui dentro do contexto da migração essa dificuldade que você falou do trabalho praticamente análogo ao trabalho escravo, né? Eu gostaria que você falasse mais um pouco a contribuição hoje que vocês têm aí na questão de qualificar esse trabalhador, de pôr ele no mercado de trabalho, como ele vai realmente ingressar no mercado de trabalho diante de todas essas dificuldades que você tem. Então, nós como instituição nos preocupamos muito com como que ele vai ir para esse mercado de trabalho. Bom, primeiro que ele tem uma cultura diferente, então a gente precisa entender como que a gente vai colocar isso, né? Então, o CAM ele oferece o curso de empreendedorismo e ali ele já vai começando a aprender o que de fato ele pode fazer, como ele se deve fazer de uma forma totalmente correta. E aí tem vários parceiros ali, inclusive a BVTEX, né, e a BIT, ela faz parte desses parceiros que nos apoia para orientar essas pessoas, que é da indústria têxtil. Mas nós temos outros parceiros também que nos apoiam com os cursos, né, para que a gente possa passar. E nós temos o curso de modelagem, que é um dos cursos que é mais procurado entre eles, e o de eletricidade também é muito procurado, né, que é uma eletricidade residencial, que isso vai, né, começar a alavancar. Mas a gente também se preocupa de como que eles estão trabalhando, né, nas ruas, sem nenhum benefício, sujeito a qualquer, exposto também a qualquer situação, porque também, eu disse aqui anterior, se eles não levam os filhos, se eles deixam os filhos em casa, corre risco, mas se eles levam os filhos, também corre risco. Então, a gente fica sempre assim. Então, nossa grande orientação é sempre realmente matriculá-los na escola, aí depois deixar um outro período nas escolas que a gente possa deixar, ou que seja um meio período, ou alguma coisa assim similar, ou tentar fazer alguma coisa para que essa criança, pelo menos, seja amparada. Então, a gente vai procurando alternativas, né? Tem alguns imigrantes que fazem curso em sindicatos,
que é bem interessante. Os sindicatos, já tem alguns sindicatos que dão cursos também, e eles vão, porque precisa de algum certificado, alguma coisa que só os sindicatos dão, e eles estão sendo aceitos, isso é muito bom. Então, a gente vai enfrentando as dificuldades conforme a gente vai tentando driblar toda essa situação que é o desemprego. Média, quanto tempo leva para regularizar a documentação de um imigrante, para ele poder ficar no país? Tem um tempo determinado onde ele é obrigado a ir embora? Como funciona? Não, é assim, para ele regularizar esse documento, não é demorado. Se ele tiver com os documentos, porque ele precisa de alguns documentos que são solicitados pela Polícia Federal, se ele tiver com aqueles documentos, ele vai sair já da Polícia Federal com um protocolo. Quando ele sai com o protocolo, ele já sai com o número de RNE, e a partir daquele momento ele já tira o CPF, ele tira a carteira de trabalho. O que diferencia ele para uma pessoa que vai contratar é que a carteira de trabalho dele vai ter uma data de vencimento. Por quê? Vai ser conforme o protocolo que vai vencer. Então, ele vai ter aquele vencimento, mas aí ele vai ser renovado até sair, na verdade, a data definitiva do RNE dele. Mas, a partir daquele momento que ele saiu com o protocolo, ele já tem direito de todos os documentos, e aí ele já pode trabalhar formalmente. Claro que ele não vai ter, se ele for homem, reservistas, essas coisas, mas é o que não precisa, conforme nossas leis. E a qualificação profissional dos migrantes hoje, como é que no cadastro de vocês, como está? Eles são qualificados, a maioria então, deles? Isso é uma coisa muito boa, porque a grande maioria que a gente atende, eles têm o segundo grau completo, a grande maioria, e tenho muitas pessoas formadas, quer dizer, com nível superior. O problema do nível superior depois, e nosso grande gargalo também está aí, é na revalidação de título. Porque, primeiro, que ele tem que passar por um processo, e às vezes a revalidação de título é cara. E se depende da língua, que nem eu falei, a gente atende toda nacionalidade. Depende da língua, ele tem que passar para o português. E aí fica mais caro ainda, porque tem que ser não é só traduzir, a tradução tem que ser juramentada, né? E tem um analítico. Esse analítico, ele é 500 folhas, 600 folhas, depende de que país ele estudou, vai ser uma quantidade de folha imensa. Então, isso é um pouco caro. Então, eu acho que é o mais difícil para nós, é fazer a revalidação de título desses profissionais. Mais uma dificuldade para eles aí. Não é fácil. E até para o documento. Para o documento, por exemplo, para nós brasileiros, para tirar uma via de documento, custa em média R$35, R$40. Faz tempo que eu não sei, porque eu não tiro o meu faz tempo. Mas, para eles, custa R$300, o total R$302 dá, porque são 2 taxas da primeira vez. Se eles perdem esse documento, vai dar R$502,96, se eu não me engano, de taxas, se eles perderem. Se for segunda via também, já vai dar R$500. Então, olha a diferença. Tem muitas dificuldades aí para você se regularizar. O cara já está numa condição de desempregado, procurando emprego. A situação de emprego hoje no Brasil já não está tão favorável aí os postos de trabalho. Situação financeira, quando o cara migra, já vem com alguma dificuldade. E ainda mais arcar com todas essas despesas, realmente fica difícil para o cidadão, né? Se ele não tiver um apoio aí, uma entidade como a de vocês que orienta e busca ajudá-los aí da melhor forma, realmente vai ficar difícil. A gente procura orientar da melhor forma para que eles não percam o documento. Se ele já tirou o documento, pelo amor de Deus, anda com cuidado, não perca seu documento, porque é muito caro. A segunda via de um documento para o imigrante é muito caro aqui no Brasil. Então, que eles tomem muito cuidado para realmente não perder esses documentos. Ótimo. Eu gostaria que você repetisse aí, como em outros programas que você já fez, onde o migrante deve procurar, o endereço onde ele deve buscar ajuda, onde vocês estão aí dispostos a ajudá-los. Aí eu gostaria que você deixasse no ar aí para nossos telespectadores. O CAM ele fica localizado na Alameda Nótima, 485, Campos Elíseos, fica, na verdade, próximo à Estação Santa Cecília e fica quase de esquina com a Avenida Rio Branco, ali no centro. Nosso telefone é 3333-0847, 3333-0847. Nosso trabalho é totalmente gratuito,
e qualquer tipo de informação sobre regularização migratória, assessoria jurídica, serviço social, totalmente gratuito. Isso é muito bom. Por favor, mostre esse O guia guia. de bolso. Então, E é gratuito também, não é? totalmente gratuito. Nosso guia de bolso para os imigrantes entenderem claro, seus direitos e deveres trabalhadores, porque o imigrante não tem só direitos, ele também tem deveres aqui no Brasil a cumprir, mas está todos resumidos, porque a gente fez uma forma muito pequena para que caiba no bolso. Ah, eu trabalho autônomo, eu tenho que pagar algum imposto? Sim, você pode pagar e depois também, se precisar de algum benefício aqui, você vai ter, porque você está pagando. Ah, eu quero trabalhar na rua, tem como? Tem, mas você também tem que tirar, tem que pagar taxas, tudo, e assim você vai poder trabalhar. Tudo tem como, mas desde que seja de forma regular. Tome cuidado. Então, só para simplificar, olha, é muito simples, ele é de um lado, do outro, então aqui está desde como você tira o MEI, desde quando você tem carteira de trabalho, como eu posso ser um contribuinte autônomo, se eu posso participar de um sindicato se eu sou imigrante? Então, também tem, né? O que é um FGTS, porque as pessoas não conhecem, né? Então, isso é para o Brasil, né? Então, fala sobre o trabalho escravo, fala o que é assédio moral, né? Então, a gente tem algumas perguntas aqui que são, e tem alguns telefones que são importantíssimos, que é contra o trabalho escravo, contra o assédio moral, tem o telefone do Ministério do Trabalho, tem o telefone da Secretaria de Justiça, que é onde a gente também pode denunciar trabalho escravo, tráfico de pessoas, que é um dos nossos trabalhos também, porque o trabalho escravo e tráfico de pessoas sempre andam juntos. Infelizmente, são poucos os casos que não estão juntos. Então, se alguém tem alguma coisa, ou por exemplo, eu não sei o que significa INSS. Está aqui. Né? Eu posso pagar? Então, numa coisinha tão simples, assim, tão pequenininha, eu posso carregar no bolso. Tem alguns telefones bem específicos, que é o que eu disse antes. A gente pode ligar para lugar seguro, que não vai ser enganado, não vai pagar nada, porque nenhum desses serviços que eu falei aqui paga. Né? Assim, tudo vai gratuito. ligar, vai entender como funciona e é gratuito. Vai pagar, sim, o que é do governo, que é taxa, como qualquer brasileiro. E assim a gente vai ensinando o que é os deveres e direitos trabalhistas corretos de um cidadão. Muito bem. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, Obrigada. Parabéns pela entidade. Isso é muito importante que nós temos entidades como a de vocês aí, voltada ao atendimento ao cidadão e ao trabalhador, né? Isso para nós é muito importante. Nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu gostaria que você fizesse aí as considerações finais para os nossos telespectadores. Eu gostaria que todos acreditassem que ninguém tira o direito de ninguém. Todos nós temos o direito de ir e vir, e quem cria barreira somos nós, porque nós somos seres humanos, porque nós deveríamos ser como os pássaros, né? Poder ir e vir e ser livre, e ter o bem-estar, porque assim nós todos teríamos saúde mental e física, para que possamos trabalhar e ter a dignidade. Muito bem. Você, professora, agradeço a todos os que nos ouviram pela oportunidade de compartilhar essa informação tão importante com todos vocês. É uma alegria muito grande estar. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Brito. Obrigada, Carla. Então, muito obrigado pela presença de vocês. É uma satisfação imensa recebê-los aqui para a gente estar trocando essas informações. Muito obrigado ao telespectador que está nos assistindo. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Muito obrigado.